Era uma terça-feira comum, daquelas que se diluem na rotina, quando o relógio marcava 15h17 e a tela do meu notebook iluminou uma notificação que mudaria tudo. Do lado de fora, o céu de Moscou, cinzento e pesado como um cobertor úmido, combinava com o café frio que eu tomava enquanto revisava relatórios trimestrais. Foi então que um novo arquivo apareceu na pasta compartilhada do Yandex Disk, uma reserva de cruzeiro no Mar Negro, em nome do meu marido, Dmitry Trofimov. Não qualquer cabine, mas uma suíte de luxo com varanda francesa no navio Kniaz Vladimir, 5 dias de rota paradisíaca, com champanhe na chegada, jantares VIP e tratamentos de spa para 2. Detalhe, ao lado do nome dele, outro brilhava como uma faca no peito, Vitória Rudneva. Não derramei uma lágrima. Não tremeram minhas mãos. Algo dentro de mim se partiu em silêncio, como vidro derretido que se solidifica sob água gelada. 15 anos de casamento, e de repente tudo ganhou uma clareza cortante, quase insuportável. Analisei cada linha da reserva com a precisão de um cirurgião. Partida de Sochi na semana seguinte, justamente quando Dmitry deveria estar em São Petersburgo para o Fórum Econômico. Cabine 404, quarto convés, lado direito. Tudo meticuloso, transfer, restaurantes, até os horários das excursões. Um romance que ele não me dedicava havia uma década. No aniversário do ano passado, seu presente foi um vale spa comprado pela secretária, é claro. Vou me atrasar no escritório, não espere, dizia a mensagem que recebi uma hora antes. Seco, impessoal, sem um amor ou uma querida. Afinal, há muito que ele escrevia assim. Levantei-me e fui até nosso quarto. Seus ternos, alinhados como soldados no armário, cinza escuro, azul marinho, preto, camisas engomadas, gravatas em cabides especiais. De repente, aquele visual de executivo bem-sucedido me pareceu um figurino barato, cenário de uma peça em que eu, sem perceber, interpretava ingênua. Quis arrancar tudo das prateleiras, cortar sua Brioni predileta em pedaços, mas parei. Uma ideia já tomava forma na minha cabeça. O celular vibrou. Outra atualização na nuvem. Desta vez, uma foto, uma loira jovem, em lingerie de renda, posando diante do espelho de uma cabine de provador. As etiquetas ainda penduradas nas alças. Mal posso esperar até você tirar isso de mim na nossa viagem. Estou contando as horas. Reconheci Vitória Rudneva na mesma hora, a nova diretora de relacionamento com clientes na empresa do meu marido. Aquela mesma que ele insistira em convidar para nosso jantar de Natal corporativo, que me olhou com um sorrisinho de pena disfarçada, como se eu fosse um objeto descartável. Foi então que me lembrei, 3 meses atrás, no evento em Barvica, Vitória exibiu seu anel de noivado, falando sem parar da cerimônia marcada para junho. Abri o V-Contact. Seu perfil estava repleto de fotos de noiva radiante, com hashtags como hashtag noiva feliz e hashtag contagem regressiva. E lá estava ele, Andrei Korneev, seu noivo, fundador de uma startup promissora do Soukovo, ambicioso, cheio de posts motivacionais e fotos em palcos de conferências. Entre elas, uma publicação recente, vou solo para um final de semana à beira-mar antes da loucura do casamento. Preciso recarregar as energias para começar uma nova vida. As datas batiam perfeitamente. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. 2 otários traídos, eu e aquele empreendedor. 2 ratos, meu marido e sua noiva. E um único cruzeiro onde os 4 nos encontraríamos, presos no mesmo espaço. Abri o site da companhia de navegação. Em 20 minutos, a confirmação chegou, cabine 406, quarto convés, lado direito. Bem ao lado do aninho de amor deles. Às vezes, o universo nos presenteia com oportunidades tão perfeitas que seria pecado não aproveitá-las. Localizei o e-mail corporativo de Andrei no site de sua empresa. Escrevi direto ao ponto: Andrei, precisamos conversar urgentemente. Trata-se da sua noiva, Vitória Rudneva, e do meu marido, Dmitry Trofimov. Eles planejam um cruzeiro juntos na próxima semana enquanto você viaja sozinho e ele, supostamente, está em São Petersburgo. Anexos comprovantes. Posso encontrá-lo amanhã, no horário que for melhor para você. Sem lágrimas, sem dramas. Apenas observei as marcas de entregue em lido aparecerem, seguidas por aqueles 3 pontinhos que indicavam que ele digitava. A resposta veio em 3 minutos, amanhã,
10 horas em ponto, na cafeteria Coffee Kiss. No dia seguinte, sentada em um canto afastado do estabelecimento, vi quando ele entrou. Alto, postura firme, olhar de quem está acostumado a resolver crises. Nossos olhares se cruzaram através da sala, e nele li a mesma coisa que sentia: o mundo tinha desabado, mas os escombros ainda não nos haviam atingido. Ele sentou-se à minha frente, sem cumprimentos ou rodeios. Mostre tudo o que você tem, disse, baixo. Abrir o notebook foi como abrir a caixa de Pandora: prints, fotos, mensagens. Quando nossos cafés esfriaram, já éramos dois estranhos unidos por um propósito comum. Sabe qual é a parte mais nojenta? Perguntei, permitindo-me um sorriso torto. Eles acham que são espertos. Que nos enganaram. O rosto de Andrei escureceu. E o que você propõe? Inclinei-me para a frente, baixando a voz. Já reservei a cabine ao lado. Mas, convenhamos, um só estragando a lua de mel deles não tem a mesma força que dois. Ele estreitou os olhos. Você está sugerindo? Estou sugerindo que embarquemos nesse cruzeiro juntos, como amigos inseparáveis, aparecendo em cada canto que eles forem. Transformando o romance deles em um pesadelo que jamais esquecerão. Andrei sorriu, um sorriso frio, calculista, de quem já traçava o plano na cabeça. Mas tem que ser inteligente. Não basta estragar a viagem. Precisamos destruir a fantasia deles de tal forma que nunca mais tenham coragem de mentir. Assenti. Entre a dor e a raiva, uma estranha excitação crescia. Quando voltássemos a Sochi, eles iam desejar nunca ter nascido. Na semana que antecedeu a partida, desempenhei meu papel de esposa perfeita à perfeição. Ajudei Dmitri a arrumar as malas para a conferência, escolhi gravatas, passei camisas, até o levei ao aeroporto Domodedovo. Vou sentir saudade, mentiu ele no balcão de check-in, olhando para além da minha cabeça. O tempo vai passar rápido, respondi com um sorriso doce, enquanto pensava nas roupas que já estavam empacotadas no apartamento alugado por Andrei. Seu voo não era para São Petersburgo, mas para Sochi. Mas isso, meu marido não precisava saber. Encontrei Andrei todos os dias para ajustarmos nossa história, velhos amigos da faculdade que, por coincidência, se reencontraram no cruzeiro. Eu, designer de interiores, e ele, o mesmo empreendedor de sempre. Nada de insinuações românticas. Uma amizade pura, inofensiva. Era essencial. Estudamos o mapa do navio até decorar cada corredor, reservamos as mesmas excursões que o casal infiel, um passeio pela Baía Azul de Gorgipia, em Anapa. Você aguenta? Perguntou Andrei. 15 anos, afinal. Sabe o que sinto? Confessei. Ora quero chorar até desmaiar, ora jogá-los ambos no mar. Ele resmungou. Pesquisei direito marítimo. Infelizmente, isso dá cadeia. O humor negro quebrou a tensão. Ri pela primeira vez naquela semana. Embarcamos separados, como combinado. O encontro seria depois que nos acomodássemos. A cabine 406 era aconchegante, varanda francesa, vista para o mar, exatamente como nas fotos. Encostei o ouvido na parede que me separava da 404. Silêncio. O voo deles só chegaria dali a 2 horas. Desembalei os vestidos que comprará especialmente para a ocasião, peças ousadas, vibrantes, que Dmitri jamais tinha visto. Roupas que gritavam tudo o que eu não dissera em 15 anos. Um velho conhecido do meu pai. Para certos favores, sempre há quem lembre dos laços de sangue, ele costumava dizer. Aquela pasta era minha arma secreta, a prova material de que o casual affair deles era, na verdade, uma rotina bem estabelecida. Cada foto, cada carimbo de data, cada reserva em nome de a senhora e senhora Petrov, assim, eles usavam pseudônimos tão originais, era como uma facada lenta no peito que eu havia aguentado por meses. Mas agora? Agora a dor se transformará em algo mais afiado. Algo útil. Andrei passou os dedos pela borda das fotos, os olhos brilhando com uma mistura de admiração e fúria reprimida. Eles não têm ideia do que vem por aí, têm? Sua voz era baixa, quase um rosnado. Amanhã à noite, quando eles entrarem naquele salão com seus sorrisos de plástico e roupas de grife, vão se sentir os reis do mundo. Até olharem para nossa mesa. Eu sorri.
Não aquele sorriso trêmulo de quem está à beira do colapso, mas o de quem finalmente segura as rédeas do jogo. Exatamente. E nós vamos deixá-lo se afogar na própria hipocrisia. Abri o armário e tirei o vestido que escolhera para o jantar, um tomaraquicaia preto, tão justo que parecia costurado na pele, com um decote que descia até onde a imaginação de Dmitri jamais ousara ir. Vai ser uma noite inesquecível. Para todos nós. Andrei entendeu sem que eu precisasse explicar. Ele também tinha se preparado, terno sob medida, relógio que custava mais do que o nosso cruzeiro inteiro, a postura de um homem que não só pertencia àquela elite, como a dominava. Eles vão nos subestimar, ele disse, ajustando a gravata. Vão achar que somos dois loucos desesperados por vingança. Mas loucos não planejam. Não estudam. Não esperam o momento certo para apertar o gatilho. Eu peguei a taça de vinho que ele me ofereceu e brindei ao nosso reflexo na janela da cabine. A justiça poética. O líquido escuro dançou na luz do pôr do sol, tão vermelho quanto a raiva que me consumira por semanas. Mas aquela raiva já não queimava sem controle. Agora era uma chama fria, calculada. Amanhã, quando eles nos virem sentados à mesa principal, rindo e brindando como velhos amigos, vão começar a suar. Porque vão perceber uma coisa: nós não estamos aqui para chorar. Estamos aqui para ganhar. E enquanto o navio cortava as águas escuras do mar, levei a taça aos lábios e sorvi devagar, saboreando o gosto amargo do vinho e o doce antegozo da vitória. O detetive particular revelou-se um profissional não apenas competente, mas compreensivo. Especialmente depois que expus a situação com clareza e ofereci uma compensação generosa pelos serviços de consultoria. Porque, vejam só, quando o marido se gaba de sempre reservar a mesma linha de cruzeiros para viagens de negócios, ele não está apenas sendo previsível, está traçando um mapa. Organizei as fotos por data. 8 cruzeiros em 18 meses. Sempre aos pares. Sempre sob o disfarce de reuniões corporativas. Isso não é um caso, balançou a cabeça Andrei, analisando os documentos. Isso é um segundo casamento, com hipocrisia de primeira classe. E amanhã, eles vão descobrir que sabemos de tudo. Não só sobre esta viagem. Sobre tudo. Planejamos até a meia-noite. Cada encontro casual, cada palavra, cada pausa calculada. Nada de improviso. Só estratégia fria, como um xadrez onde cada peça já está sacrificada antes do primeiro movimento. Asterisco. Pela manhã, excursão ao Museu de Gorgípia. Subimos no ônibus exatamente atrás deles. Vika se encolheu no assento, como se o tecido queimasse sua pele. Dima tentou esboçar um sorriso, aquele sorriso de homem que ainda acha que pode controlar a narrativa. Bom dia. Dormiram bem? Sentei-me logo atrás. O cheiro do seu perfume barato, misturado ao suor do desespero, era quase palpável. Precisamos conversar, começou Dima, a voz trêmula. Claro. Ajeitei a bolsa no colo. Ainda temos 3 dias. Não há pressa. Tempo é o que não nos falta. Durante toda a excursão, mantivemos uma conversa polida. Comentários sobre mosaicos bizantinos, elogios à coleção de ânforas. O trivial os corrói mais do que qualquer acusação direta. Eles cochichavam. Olhavam para trás. Estremeciam cada vez que nossos risos ecoavam pelas galerias. Ao anoitecer, estavam à beira de um colapso. Asterisco. No jantar oficial, usei um vestido preto com as costas nuas. Elegante. Caro. Comprado especialmente para esta noite. Andrei, impecável no smoking, personificava o empresário de sucesso que, por acaso, estava prestes a desmontar uma vida alheia peça por peça. Entramos no salão 15 minutos depois deles. Um sorriso cortês. Podemos nos juntar? Já afastava a cadeira antes que pudessem recusar. As regras da etiqueta são uma armadilha deliciosa, recuar seria criar um escândalo. E eles sabiam disso. Que noite maravilhosa, disse Andrei, desdobrando o guardanapo com precisão cirúrgica. Vika olhou para o meu vestido. Seu rosto empalideceu. Este modelo me é familiar. Não foi no evento corporativo em Barvica? Perguntei, doce. Naquela ocasião,
você apresentou Dima como seu colega de trabalho. Um silêncio espesso caiu sobre a mesa. O garçom aproximou-se, atento. Ofereça champanhe, pedi, sem tirar os olhos deles. Estamos celebrando. Celebrando o quê? A voz de Dima rasgou, áspera. Abriu o envelope. Fotografias deslizaram sobre a toalha branca como cartas marcadas em um jogo viciado. Aniversários. Especialmente o de 18 meses do primeiro cruzeiro de vocês juntos. Turquia, março do ano passado. Mediterrâneo, maio. Crimeia, julho. Todas as vezes em que você jurou estar em missão de trabalho. O sangue abandonou seu rosto. De onde? Sempre admirei sua meticulosidade, continuei, girando a taça entre os dedos. Mesma companhia de cruzeiros. Mesma cabine. Isso facilitou muito a busca. A mão de Vika tremia ao alcançar o copo d'água. Andrei escolheu aquele exato momento para aplicar o golpe final. Falando em meticulosidade, ele abriu uma pasta sobre a mesa. Revisei os relatórios financeiros da empresa nos últimos 2 anos. Curiosa a correlação entre os saques em dinheiro e as datas dos seus congressos flutuantes. O copo congelou a meio caminho dos lábios dela. Você não prova nada. Os investidores discordam. Andrei sorriu, frio. Tivemos uma reunião muito produtiva ontem. Eles demonstraram interesse especial por esses documentos. Eles estavam imobilizados. Presas sem saída. O que vocês querem? Dima mal conseguia sussurrar. Inclinei-me para frente, o perfume caro invadindo seu espaço. Hoje? Apenas jantar. Conversar. Um sorriso. Talvez você conte ao Andrei sobre seus planos de negócios para o próximo ano. Tenho certeza de que ele adoraria saber quais conferências serão, na verdade, fugas românticas. Eles pareciam cadáveres à mesa. O garçom serviu o champanhe. A verdade, levantei a taça, que sempre vem à tona. O jantar foi uma sinfonia de tortura refinada. Frases inocentes entrelaçadas com detalhes do caso deles. Cada palavra, um corte preciso. Pequenos, quase imperceptíveis. Mas que, somados, sangravam sem piedade. Ao sobremesa, ambos pareciam doentes. Deixei a chave de um quarto sobre a mesa ao me levantar. É a suíte ao lado. Nós nos revezamos em turnos junto à parede. Um suspiro teatral. A prova acústica, aliás, é péssima. O rosto de Dima se contorceu. Ele entendeu, até a intimidade deles havia sido violada. Magnífico, murmurou Andrei ao sairmos, ajustando a gravata. Mas isto é só o começo. Oh, eu sei, respondi, sentindo não alegria, mas uma satisfação gelada, cristalina. O melhor ainda está por vir. Mandei uma mensagem a Andrei antes de dormir, obrigada por hoje. Amanhã, nenhuma clemência. A resposta foi instantânea, eles cavaram a própria cova. Nós apenas garantimos que não saiam dela. Adormeci ao som de vozes alteradas do outro lado da parede. Uma ninha de vingança. Não havia autorização, resmungou Dima, saltando da cadeira como se o assento queimasse. Sua voz tremia entre a indignação e o pânico. Ah, mas aqui temos mais uma imagem especial, anunciei, acenando para o técnico de som. A tela iluminou-se com um post de Vika no Instagram, um anúncio de noivado, ela radiante ao lado de Andrei, exibindo um anel que custaria o salário anual de um executivo médio. A data. 6 meses atrás. Bem no auge do seu caso com meu marido. O salão congelou. Primeiro, um silêncio espesso, daqueles que antecedem tempestades. Depois, o sussurro começou, olhares enviesados, cabeças inclinadas, julgamentos murmurados entre taças de champanhe. Era exatamente o tipo de escrutínio que eles tanto temiam, o mesmo que os fazia esconder-se em cruzeiros anônimos com nomes falsos e histórias inventadas. Parece que é nossa vez de brilhar, disse Andrei, estendendo-me a mão com a elegância de um predador oferecendo à presa o último gole de água antes do ataque. Aceitei. E saímos para dançar. Um tango.
Não qualquer tango, aquele tango, ensaiado exaustivamente durante a semana, cada passo calculado como uma incisão cirúrgica. Meus dedos apertavam os seus com a precisão de uma lâmina, nossos corpos moviam-se em sincronia letal. O salão explodiu em aplausos. Alguns de admiração. Outros, de compreensão tardia. Dima e Vika escaparam como ratos de um navio afundando, sem erguer os olhos, sem se despedir. Nós os seguimos. Encontramo-los no convés escuro, onde as ondas batiam contra o casco como o metrônomo de sua desgraça. Ela o acusava em voz baixa, mas cortante, ele revidava com a fúria de um homem que percebe, tarde demais, que foi apenas um peão. Desmoronando, como Andrei observou, secamente. Perfeito. Mas ainda não terminamos. Enquanto eles se trancafiavam na suíte, pedindo jantar no quarto como crianças castigadas, eu fechei um acordo com o serviço de fotografia do cruzeiro. Um álbum de lembranças, cortesia de admiradores anônimos. Dentro, fotos profissionais de cada momento de tensão, suas brigas nos cantos da embarcação, os rostos contraídos, os olhares de culpa. E, em segundo plano, quase imperceptível em cada imagem, nós. Andrei e eu, sempre presentes, sempre observando. Os fotógrafos receberam um bônus generoso pela descrição artística. A capa, em dourado, trazia uma inscrição irônica: Viagem de Descobertas. Observamos da sombra do corredor enquanto o comissário entregava o pacote. Pela fresta da porta entreaberta, vi o rosto de Dima quando abriu o álbum. Primeiro, a incompreensão. Depois, o horror. A capitulação. Derrota. Na manhã seguinte, enquanto o navio se preparava para atracar no último porto, o sistema de som anunciou com voz impessoal: Atenção, Dmitry Trassimov e Victoria Rudneva, dirijam-se urgentemente à administração sênior para regularização de documentos de desembarque. Eles chegaram apressados, o pânico estampado nos rostos. Mas não era só o administrador que os aguardava. Também estava lá um representante dos cruzeiros do Mar Negro, mais um contato útil que cultivamos. O homem, impecável em seu terno, começou com um tom que era pura formalidade envenenada. Senhor Trassimov, senhora Rudneva. Recebemos informações preocupantes sobre possíveis declarações falsas no momento da reserva. Uma pausa calculada. Sua viagem foi registrada como despesas corporativas pela OM Meridiano, com documentação fiscal correspondente. No entanto, aqui, um sorriso fino, o caráter de sua estadia parece ser, digamos, pessoal. Do que você está falando? Dima franziu a testa, mas sua voz já falhava. Sua corporativa foi usada para pagar faturas de restaurante, spa e até, uma folha de papel foi deslizada sobre a mesa, uma joalheria em Mônaco. A compliance de sua empresa já está ciente. Vika empalideceu. Nós não fizemos nada disso. Mentira. E todos ali sabiam. Andrei e eu observávamos de longe, como diretores assistindo ao clímax de um filme que nós mesmos escrevemos. As provas que reunimos, incluindo as mensagens que enviei anonimamente para a linha ética de sua empresa, já haviam disparado uma investigação interna. Enquanto isso, Vika recebeu seu próprio presente, os acessos às contas de seu startup congelados. Os investidores, alertados por Andrei, iniciaram uma auditoria forense. Cada centavo desviado, cada transação suspeita, agora sob lupa. Eles estavam paralisados junto ao balcão da administração, assistindo seus mundos meticulosamente construídos desabarem como castelos de cartas sob um vento implacável. Não senti alegria. Nem ódio. Apenas aquela satisfação cristalina, quase clínica, de ver a balança da justiça finalmente se equilibrar. Não é só pela traição, murmurei para Andrei, sem tirar os olhos deles. É pela arrogância. Pelos anos de mentiras metodicamente planejadas. Eles achavam que eram intocáveis. Achavam que tinham o direito de brincar com vidas alheias sem pagar o preço, concordou ele, com um aceno quase imperceptível na direção do casal. Esse é o problema de se considerar muito inteligente. Arrependido? Perguntei, de repente. Andrei demorou a responder. Seus olhos, fixos na cena que se desenrolava, refletiam algo entre a nostalgia e o desdém. Arrependo-me de ter confiado em quem não merecia. Arrependo-me de não ter visto os sinais antes. Fez uma pausa. Mas disso?
indicou Dima e Vika com um gesto discreto. Nenhuma gota. Quando eles saíram do escritório, seus rostos estavam mais brancos que a espuma das ondas lá fora. Aproximei-me, deliberadamente lenta, como quem saboreia os últimos goles de um vinho raro. Como foi o cruzeiro? Perguntei, doce. Tudo do seu agrado? Meu ex-marido me olhou com olhos que não reconheci. Não havia raiva. Não havia desafio. Só medo. Medo do que eu ainda sabia. Do que ainda poderia fazer. Isso é só o começo, disse, tranquila. Amanhã, quando atracarmos, suas coisas estarão esperando em um hotel, dentro de caixas. Os cadeados do apartamento foram trocados. Os papéis do divórcio já estão com meu advogado. Virei-me para Vika. Ah, e por falarmos em perdas, será que devolvem o sinal da sua festa de casamento? Andrei foi muito persuasivo com seus fornecedores. Ela estremeceu, como se eu a tivesse esbofeteado. Sabem qual é a pior parte da traição? Dirigi-me a ambos, baixinho. Ela revela quem a pessoa é de verdade. Vocês dois se revelaram. Sorri, sem calor, eu apenas me certifiquei de que todos os demais também vissem. Andrei e eu nos viramos e nos afastamos, deixando os imóveis, atordoados, afundando em suas próprias ruínas. Naquela noite, a última do cruzeiro, jantamos à mesa do capitão, os lugares originalmente reservados para eles, agora nossos, graças a algumas palavras bem colocadas e conexões recém-adquiridas. As novas oportunidades, levantou a taça Andrei. Toquei meu copo no dele, sentindo-me mais leve do que em anos. E a verdade. Por mais dolorosa que seja, completou ele, ela sempre liberta. 6 meses depois, eu estava na varanda do meu novo apartamento em Soti. Primeira linha. O Mar Negro estendia-se à minha frente, infinito e imprevisível como o futuro que, pela primeira vez em muito tempo, não me assustava, me eletrizava. O divórcio havia sido surpreendentemente rápido. Dima, diante de uma montanha de provas e de um colapso profissional irreparável, não contestou um único ponto. Seu caso amoroso custou-lhe mais do que um casamento, a carreira. A investigação da compliance resultou em rebaixamento, advertência formal e perda de bônus. Os cruzeiros do Mar Negro o baniram por fraude em desvios de verba corporativa. Quanto a Vika, seu desfecho foi ainda mais dramático. As irregularidades financeiras que Andrei expôs eram apenas a ponta do iceberg. A auditoria revelou um esquema sistemático de desvio de fundos. O caso virou criminal, artigo 160 do Código Penal russo. Apropriação indébita. O casamento, é claro, nunca aconteceu. Depósitos não reembolsáveis e contratos rescindidos agravaram sua crise financeira, já abalada pelos processos judiciais. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Andrei, acabei de pousar. Almoço. Depois do cruzeiro, nossa relação evoluiu de maneira inesperada. Não era amor, estávamos ambos cansados demais para novos romances, mas uma amizade forjada no fogo da mesma traição. Ele havia transferido a sede de seu startup, agora próspero, para Soti. Uma decisão de negócios que, coincidentemente, alinhava-se à minha mudança. Cais às 13 horas, respondi. O Beestro na orla estava lotado, mas Andrei havia reservado nossa mesa habitual na varanda. Ao me ver, levantou-se com um sorriso genuíno, algo que, meses atrás, teria parecido impossível. Fechei o acordo em Innopolis, anunciou, assim que me sentei. Os investidores estão eufóricos. Parabéns. Ergui meu copo d'água. Não está nada mal para alguém cuja noiva tentou falir sua empresa. Ele riu, um som que, a cada mês, soava mais natural, menos amargo. Ouvi alguma novidade de nossos amigos? Perguntei, depois que o garçom serviu as entradas. Não diretamente, disse ele, cortando um pedaço de peixe. Mas a Karina viu Dima em uma conferência mês passado. Magro, olheiras, olhar de animal acossado. Karina, minha amiga de Moscou, havia sido minha aliada desde o primeiro dia. E a Vika? Indaguei, mais por curiosidade do que por vingança. Condicional, informou Andrei, secamente. Ressarcimento integral e serviço comunitário. Os pais hipotecaram o apartamento para pagar os advogados.
Trocaríamos essas informações sem triunfalismo. A sede de retaliação havia dado lugar a algo mais valioso: indiferença. Não a apatia, mas a serenidade de quem já virou a página. O garçom trouxe a comida. A conversa fluiu para outros temas. A conversa deslizou para os assuntos do presente. Meu novo negócio de consultoria, os planos de expansão, o evento beneficente da próxima semana. Foi entre uma colherada de sobremesa e outra que Andrei mencionou, quase casual. A Kátia queria saber, ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Os cruzeiros do Mar Negro mandaram uma propaganda. Roteiro especial de Réveillon. Você está planejando outro cruzeiro? Na verdade, eu havia pensado justamente no oposto: resgatar a normalidade daquela experiência. Uma viagem sem armadilhas, sem revelações dramáticas. Apenas o mar, o sol e a tranquilidade de não ter que decifrar olhares ou justificar a própria presença. Soa como um plano sensato, admiti, depois de um momento. E você? Vai? Como amigos, ele acrescentou rápido, como se pressentisse a necessidade de deixar claro. Acho que os dois merecemos um cruzeiro sem traições alheias. 6 meses atrás, a ideia me teria causado um nó no estômago. Agora, porém, assenti com um sorriso genuíno. O almoço terminou, e caminhamos pela orla, o vento trazendo o cheiro salgado das ondas. Foi então que percebi o quanto tudo havia mudado. Aquele cruzeiro, que deveria ter sido um ato de vingança, acabou por me revelar algo muito maior: minha própria força. Eu havia sobrevivido não apenas à traição, mas ao desmoronamento de todos os planos que achava inabaláveis. E ali estava, inteira. Sabe, falei, observando as embarcações ancoradas na marina, às vezes até tenho vontade de agradecê-los. Andrei franziu a testa, intrigado. Agradecer? Por quê? Por me obrigarem a me tornar mais forte do que imaginava. Virei-me para ele, indicando-o com um gesto discreto. E por, sem querer, me presentearem com um amigo de verdade. Ele assentiu devagar, como se revivesse a mesma conclusão. Pensei a mesma coisa, confessou. Se a Vika não tivesse traído, eu teria me casado com uma ladra e mentirosa. Hoje, estou construindo algo real. O sol dançava sobre as águas, pintando tudo de ouro. E, naquele instante, compreendi a essência do que havia aprendido: a cura verdadeira não vem da vingança, por mais doce que ela pareça. Ela nasce quando, dos escombros do passado, ergues algo novo, honesto e somente teu. Preciso ir, Andrei olhou o relógio, relutante. Então, sobre o cruzeiro? Réveillon no mar? Sorri, sentindo uma leveza que, outrora, teria parecido impossível. Réveillon é perfeito. A maneira ideal de começar um novo capítulo. Ao me despedir, lancei um último olhar para o mar, o mesmo que testemunhara aquele cruzeiro decisivo. A água que um dia carregara o peso da decepção agora refletia apenas possibilidades. O horizonte estava aberto, o futuro não estava escrito, e, pela primeira vez em anos, aguardava o que viria com uma curiosidade sincera, quase infantil. O melhor ainda estava por vir. E, dessa vez, eu estaria pronta para recebê-lo.